Ela dizia que não tinha forças nem para sair da cama comigo, mas postava stories dançando em retiro de Ayurveda no litoral com um grupo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu lembro exatamente do dia. Era uma terça-feira, chuva fina em São Paulo, e eu tinha acordado mais cedo para fazer um café com canela, do jeito que ela gostava. Levei na bandeja até o quarto, falando baixo, achando que ela ainda dormia. Mas ela já estava acordada. Virada para o canto da cama, os olhos abertos, encarando a parede como se o mundo tivesse desabado. Amor, trouxe um café. Tá quentinho? Falei. Ela nem respondeu. Só balançou a cabeça devagar, como quem não tem forças nem para existir. Não consigo, Murilo, não dá para levantar hoje. Meu corpo não deixa. Eu engoli seco. Abaixei a bandeja, beijei o ombro dela e disse que estava tudo bem. Que eu cuidava das coisas. Ela só precisava descansar. Isso já estava virando rotina. Dizia que sentia o peito apertado, que a cabeça não parava. Que às vezes tinha vontade de sumir. E eu acreditava. Claro que acreditava. Quem ama acredita. Naquela noite, fiquei em casa fazendo tudo. Lavei a louça do jantar de ontem, troquei a areia do gato, pendurei as roupas. O celular dela ficou apitando no sofá, mas eu não olhei. Nunca fui disso. Confiança, para mim, era base. Mas antes de dormir, fui pegar meu carregador e, sem querer, vi o reflexo do celular dela aceso. Stories abertos. Música indiana tocando. Gente dançando numa roda, de mãos dadas, no meio de uma clareira. Ela no meio. De olhos fechados, sorrindo. Sorrindo. Eu congelei. Tinha mais, vídeos com filtros, legendas falando de cura vibracional, hashtags tipo Cardinal soltando controle, Cardinal Renascimento Espiritual. Gente que eu nunca tinha visto na vida. Nomes estranhos, tipo Ravi, Tayani, um tal de Mestre Zoro. Todos comentando nos vídeos dela. Corações, foguinhos, frases como sua luz é potente, irmã. Senti um gosto amargo na garganta. E um frio. Um frio que começou no estômago e foi subindo devagar, até travar minha respiração. Naquele mesmo dia, ela tinha-me dito que não conseguia nem sair da cama. E ali estava. Dançando no litoral. Saia longa, pulseiras nos braços, cabelo solto ao vento. Rindo. Como se eu fosse só um peso. Uma âncora velha. Um pedaço de passado que ela precisava fingir que não existia. E o pior é que ela sabia que eu ia ver. Ela queria que eu visse. Ou que alguém me contasse. Talvez fosse o jeito dela de me avisar que já tinha ido embora, só esqueceu de levar o corpo junto. Durante 3 meses, eu levava suco detox na cama para ela, enquanto ela inventava crises de pânico cada vez que eu sugeria a gente sair para jantar juntos. A rotina era sempre a mesma. Eu acordava antes do despertador, espremia limão, batia couve, maçã, gengibre, chia. Coava 2 vezes, do jeito que ela gostava. Servia no copo de vidro fosco, aquele com um solzinho desenhado, e subia as escadas com cuidado para não fazer barulho. Ela sempre estava deitada. Às vezes de olho fechado, às vezes com o celular escondido embaixo do travesseiro. Eu fingia que não via. Dizia, bom dia, meu amor, deixava o copo na mesinha e sentava na beira da cama tentando puxar assunto. Estava pensando da gente sair sábado, um japa novo abriu ali na Vila Madalena. Ambiente calmo, luz baixa, se ia gostar. Ela demorava para responder. Virava de lado, colocava a mão na testa. Murilo, não força. Só de pensar em sair de casa eu já fico sem ar. Não quero ter outra crise na rua. E eu calava. Dizia, tá tudo bem, mesmo não estando. Passava a mão no cabelo dela e jurava que entendia. Quando ela tremia, eu buscava o floral. Quando chorava sem motivo, eu deixava as luzes apagadas e colocava mantras no YouTube. Fiquei especialista em crises que nunca vi. Comecei a recusar convite de amigos, cancelar aniversário de parente. Me convenci que o amor era isso, estar presente mesmo quando o outro não consegue. Só que a conta chegava toda noite, quando eu comia sozinho na cozinha, a luz fria iluminando meu prato de arroz com ovo. Ela dizia que a ansiedade vinha em ondas. Que a cabeça não desligava. Que a terapia estava ajudando, mas ainda era cedo. E eu acreditava. Sentava com ela para respirar fundo, 5 segundos inspirando, 5 segundos expirando. Li livro de psicólogo, vi vídeo de neurocientista. Achei que estava fazendo o certo. Até que um dia, sem querer, vi uma notificação no celular dela, lembrete, carona com ela, 8h30, retiro no alto da serra. Fingi que não vi. Mas na noite seguinte, ela apagou o histórico de navegação e esqueceu de esconder o saquinho de cristal com sal grosso e ervas, jogado no fundo da mochila. Um cheiro forte de defumação tomou conta do quarto. Confrontei. Não. Não tive coragem. Estava tão imerso naquela missão de cuidar, que esqueceram de me avisar que eu já não era mais parte da vida dela, só uma função. O cuidador. O bobo. Teve uma noite que eu tentei insistir, só um pouco. Falei que estava sentindo falta de estar com ela fora daquele quarto. Que a gente podia dar uma volta no quarteirão, só para tomar ar. Ela travou. Começou a respirar forte, botou a mão no peito. Você não entende, Murilo. Só de pensar em sair, meu corpo paralisa. Eu tô doente, caramba. E eu, pedi desculpa. Sem saber porquê. Só queria que ela melhorasse.
Que voltasse a olhar para mim como antes. Mas ela não estava doente. Ela estava livre. E eu era só o pano de fundo da nova narrativa dela. Descobri que, enquanto eu ficava em casa limpando a varanda e cuidando do gato, ela frequentava um grupo chamado Mulheres Selvagens, onde dizia ser solteira por escolha espiritual. Foi numa quarta-feira. Tarde abafada, céu de cimento. Eu tinha acabado de passar o pano na varanda quando o gato derrubou a planta que ela mesma tinha dito que era sagrada. Terra espalhada por tudo. Fiquei meia hora limpando, com a camiseta suada grudando nas costas. Quando terminei, sentei no sofá com o gato no colo, tentando respirar. A televisão estava ligada no mudo. Silêncio. Sempre o mesmo silêncio. Ela tinha saído cedo, dizendo que ia resolver coisas da alma. Foi esse o termo. Não explicou. Só pegou a bolsa de palha, jogou um colar com uma pedra roxa no pescoço e saiu com uma leveza que não combinava com alguém em crise. Horas depois, o gato pulou do meu colo e fui atrás para dar ração. Quando passei pela mesa, o tablet dela piscou. Notificação do Facebook, grupo fechado, Mulheres Selvagens, círculo de despertar. A curiosidade venceu. Cliquei. A primeira coisa que vi foi uma foto dela. Camila, no centro de uma roda de mulheres, cabelos soltos, olhos fechados, braços erguidos. A legenda me fez gelar, gratidão por mais um círculo potente. Estar solteira por escolha espiritual me devolveu meu poder. Solteira. Por escolha espiritual. Meu cérebro travou. Eu li e reli aquela frase como se estivesse tentando decifrar um código secreto. Fui descendo o feed, com o coração martelando no peito. Vídeos dela tocando tambor. Dançando em volta de uma fogueira. Escrevendo poemas sobre libertação, sobre cortar vínculos, sobre homens que drenam a energia da deusa interior. Tinha um post fixado. Não explicar sua escolha é o ato de soberania. E embaixo, comentários. Corações, mãos em oração, frases como você é luz, homem nenhum te merece, irmã, que bom que você se libertou do opressor invisível. O opressor, era eu. Enquanto eu trocava areia de gato, cortava frutas para ela e estendia tapete de yoga no sol para purificar, ela falava de mim como se eu fosse uma algema. Como se eu fosse o vilão da jornada mística dela. Solteira. Solteira. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto da noite. Na hora do jantar, ela voltou. Tirou os sapatos na porta, beijou minha testa e foi direto para o banho, dizendo que o círculo tinha sido transformador. Que renasceu. E eu? Continuei ali, com a colher na mão, mexendo o arroz. Sem chão. Sem fala. Sem lugar na nova versão da vida dela. Eu só queria entender quando foi que a gente deixou de ser um casal para virar um personagem secundário na espiritualidade de boutique que ela comprou no Instagram. Mas, olhando agora, talvez eu nunca tenha feito parte do plano. Uma amiga dela, sem querer, me mandou um print de um grupo de WhatsApp onde a Camila dizia que fingia depressão para afastar energia masculina opressora. Veio como um raio, do nada. Uma mensagem no WhatsApp, da Isabela, amiga da Camila desde a faculdade. A gente nunca foi próximo, mas ela era educada, mandava parabéns no meu aniversário, curtia nossas fotos antigas. Só que, naquele dia, o tom foi diferente. Oi Murilo, desculpa-te mandar isso. Mas acho que você merece saber. Era um print. Demorei para abrir. Meu corpo já sabia que vinha coisa ruim. Quando cliquei, as palavras pareciam gritar da tela. Camila, gente, eu sei que parece pesado, mas fingir depressão foi a única forma que encontrei de afastar energia masculina opressora sem parecer cruel. Não queria machucar, só precisava de espaço para a minha cura. Fiquei paralisado. Era o grupo das Mulheres Selvagens. 4, 5 nomes que eu lembrava de ver nos comentários dos posts dela. A Ayla. A Verena. Uma tal de Lua. Todas reagindo com corações, foguinhos, emojis de flor de lótus. Uma delas escreveu. Te entendo total, mana. Às vezes o homem precisa achar que a gente tá fraca para deixar a gente em paz. Meu sangue ferveu. Não era só manipulação, era ensaio. Planejamento. Cúmplices. Ela fingiu doença. De propósito. Usou palavras como crise, pânico, colapso nervoso para me manter por perto e, ao mesmo tempo, me afastar de tudo. Eu reli aquela frase, fingir depressão, umas 20 vezes. Como se meu cérebro recusasse aceitar. Ela tinha-me feito acreditar que não conseguia sair da cama. Que o mundo estava escuro, que ela precisava de ajuda para levantar, para comer, para respirar. E o tempo todo, era encenação. Naquela noite, não falei nada. A Camila estava no sofá, enrolada no cobertor, vendo um documentário sobre ancestralidade feminina. Estava calma. Tranquila. Como se nada tivesse acontecido. Ela virou para mim e perguntou. Você pode fazer um chazinho de camomila com canela? Tô sentindo meu útero agitado. Eu fiz. Com as mãos tremendo. Com a garganta seca. Com o print ainda aberto no celular, escondido no bolso. Fui até a cozinha, botei a água para ferver e fiquei encarando o vapor, pensando, onde é que eu tô? Que papel é esse que me deram para interpretar? Até quando eu vou continuar nesse teatro? E quando entreguei o chá, ela sorriu, disse obrigada, amor, e voltou para o sofá como se fosse a mulher mais frágil do mundo. Mas eu já sabia. Ela não era frágil. Era meticulosa. E eu,
Eu era só parte da encenação. Quando confrontei, ela se jogou no chão dizendo que eu estava gasligando ela e que meu jeito era colonizador emocional. Não deu mais para assegurar. O print me corroía por dentro. Tentei dormir naquela noite, mas minha cabeça não calava. A cena repetia, eu cuidando, carregando suco, lavando roupa, e ela, no grupo, escrevendo que tudo era fingimento. Que a minha presença era energia opressora. Esperei amanhecer. Acordei com ela ainda na cama, o rosto sereno, como se a alma estivesse em paz. Eu, em contrapartida, parecia ter passado a noite dentro de um furacão. Preparei o café. Tomei sozinho. Depois subi com o celular na mão. Mostrei o print. Que porra é isso aqui, Camila? Ela ficou uns segundos sem reação. Só olhou. Como se estivesse calculando a resposta. Depois se levantou, devagar, puxou o cobertor para o corpo e disse, com a voz baixa. Você está invadindo minha privacidade. Privacidade. Explodi. Você fingiu uma doença para me afastar. Você mentiu sobre estar mal, enquanto fazia retiro e dançava pelada em roda de tambor. Ela nem piscou. O tom subiu um pouco, mas ainda frio. Eu não menti. Você que está distorcendo tudo. Isso é gaslighting. Gaslighting. Ri sem acreditar. Eu tô lendo as suas palavras. Tá aqui, ó. Fingir depressão para afastar energia masculina. Sou eu a energia. Foi aí que ela desabou. Mas não em culpa. Em espetáculo. Se jogou no chão do quarto. Literalmente. De joelhos. Começou a chorar alto, mãos no peito, como se estivesse sendo exorcizada. A cada frase minha, ela respondia com uma acusação nova. Você está tentando me manipular emocionalmente. Isso é violência psicológica. Eu tenho direito de me proteger do seu controle. Você está agindo como um colonizador emocional. O quê? Minha voz falhou. Que colonizador, Camila? Você está me chamando de invasor por descobrir que você mentiu. Ela se arrastou até o canto do quarto, soluçando como se tivesse acabado de escapar de um sequestro. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, e aquela expressão que eu conhecia bem, a expressão que dizia, se você reagir, você é o vilão. E eu, travei. Fiquei em pé, com o celular na mão, completamente perdido. Eu tinha todas as provas. As palavras dela. Os prints. Mas de alguma forma, ela virou o jogo. Me colocou contra a parede. Me fez parecer agressor, mesmo sem ter encostado um dedo. Você me oprime com essa sua lógica fria. Gritou. Você quer provas. Quer verdades. E onde fica meu processo de cura? Aquela frase me desmontou. Porque era isso. Ela usava as palavras certas, os termos certos. Sabia falar com força, mas com dor. E no fundo, ela queria isso, inverter os papéis. Se colocar como vítima. E me deixar no lugar do tóxico, do insensível, do abusador que não entende o feminino. Saí do quarto sem dizer mais nada. Porque ali eu percebi uma coisa que doeu mais do que tudo. Não importa o quanto eu provasse, não importa o quanto eu tivesse razão. Ela sempre daria um jeito de parecer ferida. Mesmo que fosse ela quem segurava a faca. Mesmo assim, continuei acreditando nela. Ela dizia que só precisava de espaço para curar o feminino ferido, e eu, burro, achei que estava ajudando. Eu não sei se foi medo, apego ou só covardia. Mas depois daquela cena, depois dela no chão chorando, dizendo que eu era um colonizador emocional, eu ainda tentei entender. Ainda quis fazer dar certo. Ela passou 2 dias sem sair do quarto. Disse que precisava reintegrar os fragmentos emocionais após uma agressão energética. Eu fiquei na sala, cochilando no sofá, me sentindo um monstro por ter confrontado uma mentira. Na 3ª noite, ela desceu. Com o vestido solto, os olhos vermelhos, mas calmos. Sentou na poltrona, cruzou as pernas e falou como quem dá diagnóstico. Murilo, eu estou num processo profundo de cura do feminino ferido. É um ciclo ancestral. Eu não consigo lidar com tua energia agora. Mas se você conseguir respeitar meu tempo, talvez ainda tenha jeito. Eu me agarrei nesse, talvez, como se fosse um abraço. Disse que tudo bem. Que eu entendia. Que podia dormir no quarto de hóspedes se ela precisasse de espaço. E foi o que fiz. Comecei a andar em silêncio pela casa. Pisava leve. Falava baixo. Me tornei uma presença cautelosa, como quem mora num templo que não é dele. Quando ela dizia que não conseguia conversar, eu respeitava. Quando pedia que eu deixasse flores frescas no banheiro para ajudar na purificação, eu deixava. Ia até a floricultura depois do trabalho, escolhendo as mais bonitas. Ela não me tocava há semanas. Mas falava como se estivesse cuidando de mim com palavras. A gente não está separado, está em pausa vibracional. É importante confiar na sabedoria do corpo. E eu confiava. Ou fingia que confiava. Talvez porque admitir a verdade fosse mais doloroso do que continuar vivendo na ilusão. Um dia, ela pediu que eu desenhasse uma mandala com ela. Disse que isso podia reequilibrar as energias entre nós. Sentamos no chão da sala, ela com lápis de cor, eu tentando acompanhar. Ela pintava com firmeza. Eu só desenhava qualquer coisa, mas fingia que fazia sentido. Vê, disse. Tem beleza na entrega. Eu olhei para ela naquele momento, e vi alguém que eu ainda amava. Mas também vi outra coisa. Um abismo. Um tipo de distância que nenhum suco detox ou mandala colorida conseguiria preencher.
Mesmo assim, continuei. Porque ela dizia que ainda dava. Que era só um tempo de cura. Que o feminino precisava de espaço. E eu, burro, achei que estava ajudando. Mas na real, ela já tinha ido embora. Só deixou o corpo para trás. Até que uma vizinha me chamou no portão e perguntou se eu sabia que a doentinha tinha voltado de uma rava em Trancoso na segunda-feira de manhã. Era segunda, umas 8:30 da manhã. Eu tinha acabado de regar as plantas da varanda e estava com as mãos sujas de terra quando ouvi o portão bater. Era a Dona Sonia, a vizinha da frente. Uma senhora simpática, daquelas que sabem o nome de todo mundo da rua. Estava de óculos escuros e camiseta da feira de domingo. Sorrindo, mas com um jeito estranho, tipo, sem saber se devia falar ou não. Murilo, tá tudo bem aí? Assenti, limpando a mão na bermuda. Tá sim, Dona Sonia. Porquê? Ela olhou para dentro da minha casa, depois voltou a olhar para mim, meio culpada. É que, bom, não quero me meter, viu? Mas achei que você já soubesse. Saber o quê? Ela respirou fundo. Que a Camila voltou hoje de Trancoso. A van dela passou aqui bem cedo. Até buzinaram. Ela desceu com umas moças, toda maquiada, de lente colorida, parecia voltando de carnaval. Trancoso. Eu congelei. Como assim, Dona Sonia? Você tem certeza? Absoluta. Ela estava com aquelas roupas de festival, sabe? Saia de franjas, top de brilho. Uma das meninas até estava descalça. Achei que fosse coisa de retiro, mas aí vi os stories da filha da Cidinha, ela estava na mesma festa. Minha boca secou. Festa. Rave, né? Aquelas de fim de semana. Teve uma em Trancoso agora. Meu sobrinho foi. Disse que rolou até segunda cedo. Se não sabia. Neguei com a cabeça, sentindo o estômago virar. Trancoso. Rave. Segunda de manhã. E ela, até ontem, dizia que estava sem forças até para sair do quarto. Que estava em recolhimento vibracional. Que não conseguia nem tomar sol porque a alma estava em processo de reconfiguração. Desculpa se falei demais, murmurou a Dona Sonia. É que eu sempre vi você aqui cuidando dela com tanto carinho. Não parecia justo. Só queria te avisar, sabe? Vai que você está sendo feito de besta. Fingi um sorriso, agradeci, e entrei. As pernas bambas, a cabeça zonza. Fui direto para o banheiro. No cesto de roupa suja, o top de lantejoula estava lá, ainda com cheiro de cigarro doce e perfume barato. No quarto, uma garrafinha com glitter na tampa. No chão, um papelzinho rasgado com um símbolo esotérico e a frase "Siga a luz do seu prazer". E no celular dela, enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, os stories já tinham sumido. Limpou tudo. Como sempre. Mas o bairro viu. A rua inteira sabia. Menos eu. Enquanto ela dançava sob o pôr do sol da Bahia, eu estava aqui, passando roupa e colando post-it com frases de apoio na porta do quarto. A vizinha me chamou de besta com delicadeza. Mas ali, naquele momento, eu percebi, não era exagero. Eu era mesmo. Entrei no Instagram dela por um perfil antigo meu e vi tudo. As festas, as viagens, os reels dançando com legenda "Viver é se libertar dos parasitas emocionais". Eu não queria. Juro que não queria mais ver nada. Mas depois daquela conversa com a vizinha, depois de olhar aquele top de lantejoula jogado no chão como se fosse só mais um pedaço da encenação, algo dentro de mim explodiu. Peguei o notebook e entrei num perfil antigo que eu usava para seguir coisa de música. Estava esquecido, sem seguidores, sem foto, mas ainda logado. Escrevi o nome dela na busca. Camila Luz. Mentora de reconexão, dizia a bio. E um emoji de borboleta ao lado. O que veio depois foi como levar um soco atrás do outro sem tempo de respirar. Ela não me bloqueou nesse perfil. Talvez nem lembrasse dele. E ali, exposto para todo mundo, menos para mim, estava o verdadeiro mundo dela. Ou melhor, a performance. Reels em cachoeira, dançando de olhos fechados, corpo solto, mãos para o céu. Música tribal. Legenda: a mulher que renasce não deve satisfações ao cativeiro emocional que deixou para trás. Outra publicação. Ela num luau, rindo, com um cara de dreads fazendo um círculo de fumaça atrás dela. Frase escrita em branco sobre a imagem: seja luz, mas saiba queimar parasitas emocionais. Parasita. Eu era o parasita. Continuei rolando. Stories arquivados de Trancoso, das festas no Alto Paraíso, de uma viagem para Pipa. Gente pulando, ela sendo levantada no colo por um grupo, olhos fechados, sorriso de êxtase. E um texto que me desmontou de vez. A dor do outro não é minha responsabilidade. Aprendi a deixar para trás quem me prendia ao medo, ao cuidado falso, à ideia de compromisso como prisão. Hoje, danço pela mulher que fui impedida de ser. Fui impedida por quem, Camila? Por mim, que fiz sopa quando você dizia que não aguentava o mundo. Que limpei sua casa enquanto você escrevia sobre liberdade no feed dos outros. Teve uma sequência de fotos de um ritual na praia. Fogueira, mulheres gritando para o mar, jogando papéis na areia. Ela escreveu: hoje queimei tudo que me ligava à dor. Inclusive é o nome dele. Fechei o notebook com tanta força que quase quebrei a tela. O coração parecia ter engasgado no meio do peito. Não doía como antes. Não era aquele luto silencioso de quem perdeu alguém. Era outra coisa. Era uma raiva abafada.
Um senso de humilhação. Uma vontade de rasgar cada post, cada legenda, cada mentira encapada de espiritualidade. Porque enquanto eu ainda acreditava que ela estava curando alguma coisa, ela já estava comemorando a minha ausência. Como se eu fosse uma fase superada. Uma energia limpa. Um lixo reciclado. E tudo isso, com aplauso. Com coraçãozinho. Com força, mana. Enquanto eu segurava o tranco sozinho na varanda, ela ganhava seguidoras. No mesmo dia, ela chegou em casa dizendo que queria pausar a convivência porque precisava mergulhar numa jornada xamânica de autoconhecimento. Eu ainda estava com o gosto azedo da última postagem dela na garganta quando ouvi a chave girando na porta. Era fim de tarde. A luz entrando torta pela janela da sala. Eu ali, sentado, imóvel, o notebook ainda aberto com a tela escurecida. Parecia até que o tempo tinha parado só para me torturar mais um pouco. Ela entrou leve. Descalça, vestindo uma bata branca, colares longos, cabelo úmido. Trazia um cheiro estranho, uma mistura de incenso, mato e maresia. Parecia saída direto de uma peça de teatro. Mas o rosto, calmo. Plácido. Como se nada estivesse errado. Murilo, disse, com a voz doce. A gente precisa conversar. Só balancei a cabeça. Esperando o próximo golpe. Ela sentou na minha frente, com as pernas cruzadas no sofá como quem vai meditar. Eu percebi que a nossa convivência está me bloqueando energeticamente, começou. E por mais que eu honre a nossa história, eu preciso me escolher agora. Não respondi. Tô sentindo o chamado, sabe? Continuou. Um chamado para mergulhar fundo numa jornada xamânica. Um retiro real, sem retorno definido. Preciso me desconectar da estrutura. Da rotina. De tudo que prende meu corpo na repetição. Fiquei olhando para ela, sem piscar. Por dentro, uma parte de mim gritava. A outra só ria. Seca, amarga. Porque ela não estava terminando comigo. Estava pausando a convivência. Pausando. Como se eu fosse um aplicativo aberto demais no celular dela. E quando você ia me avisar disso? Perguntei, com a voz mais baixa do que pretendia. Ela respirou fundo, como quem se prepara para dizer algo profundo. Hoje. Porque senti que a energia da casa ficou pesada. Eu não queria sair sem esse encerramento vibracional. Encerramento vibracional. A mulher que eu amei por anos estava-me despachando com palavras de seminário de autoajuda. Como se eu fosse uma âncora que ela precisava devolver para o fundo do mar. Então é isso? Perguntei. Você dançou, queimou meu nome na praia e agora vem-me devolver. Ela se ofendeu. Sério. Murilo, você está vibrando numa frequência muito baixa. Isso não é sobre você. É sobre mim. Sobre minha cura. Eu olhei para ela como quem olha um holograma. Estava ali, mas não era real. Não era mais ela. Ou talvez fosse, e eu só nunca quis enxergar. Ela esperou que eu dissesse algo. Um protesto. Um pedido. Qualquer coisa. Mas tudo o que saiu foi uma frase seca, sem raiva, sem lágrima. Só, fim. Se liberta, Camila. Ela congelou. Como se não esperasse que eu abrisse a gaiola antes dela bater asa. E eu levantei. Fui para o quarto, peguei minha mochila. 2 mudas de roupa, escova de dente, carteira. Deixei o celular na mesa. Não queria levar rastros. Nem mensagens. Nem lembretes. Na hora de sair, ela ainda estava sentada. Os olhos meio arregalados, a respiração curta. Acho que só ali ela percebeu que eu não era mais um personagem do roteiro dela. Que eu não ia implorar para continuar. Eu só fui. Com o peito aberto. E a certeza de que, dessa vez, quem estava se libertando era eu. Eu só respondi, se liberta, Camila, e fui embora com o peito aberto e a certeza de que nunca mais sirvo de escada para ninguém escalar a própria mentira. Não teve grito. Não teve briga. Nem porta batendo. Só o silêncio seco de quem já não espera mais nada. Eu desci as escadas devagar, ouvindo cada passo como se fosse a última martelada num caixão que eu mesmo construí. O céu estava nublado, mas o ar parecia mais leve. Pela primeira vez em meses, eu sentia o peso saindo das costas. E não era porque eu estava bem, é que, finalmente, eu tinha parado de carregar o que nunca foi meu. Passei pelo portão com a mochila nas costas. A mesma mochila que usei nas viagens com ela. Na época em que a gente ainda se olhava nos olhos. Quando o amor ainda tinha gosto de verdade. Agora, era só tecido velho cheio de lembranças que eu não queria mais. Ela não veio atrás. Nem me chamou. Nem tentou me impedir. Porque, no fundo, era isso que ela queria. Mas precisava que eu fosse embora para ela continuar sendo a vítima da própria narrativa. Ele não entendeu o meu processo. Ele não respeitou minha expansão. Ele se incomodou com a minha liberdade. Deixa ela contar. Que conte. Que ensine. Que poste no Instagram. Eu cansei de ser o antagonista na história que ela inventou para se livrar da culpa. Caminhei até o ponto de ônibus, sentei no banco duro de cimento e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo. Nem dor. Só, clareza. Porque não fui eu que falhei. Eu dei tudo. Entreguei meu tempo, meu cuidado, minha paciência. Eu acolhi cada crise, cada desculpa, cada palavra dita com voz baixa e expressão de vítima. Me anulei para que ela brilhasse. Me curvei para que ela se sentisse livre. E o que recebi? Mentiras com filtro sépia. Espiritualidade de palco.
Afirmações copiadas de coaches de Instagram. Ela me usou como degrau, como apoio, como pano de fundo para a jornada de despertar dela. Mas não sou escada. Não sou almofada para a queda de ninguém. Sou homem. E, a partir de agora, sou inteiro. Quando o ônibus chegou, subi, encostei a testa na janela e deixei São Paulo para trás por umas horas. Sem destino certo. Só queria respirar. Não chorei. Não postei. Não contei para ninguém. Porque minha cura vai ser em silêncio. Longe dos holofotes dela. Longe das frases de autoajuda. Longe das máscaras que ela chamou de identidade. Ela pode continuar dançando em roda, queimando papel, renascendo quantas vezes quiser. Eu só quero paz. E a paz, dessa vez, vai ser minha. Não emprestada. Não construída em cima da minha humilhação. Minha. Porque hoje, finalmente, eu entendi, amar alguém que não se ama, é se abandonar. E eu não me abandono nunca mais.